Ó solitário viandante, companheiro de jornada, que estás à margem da estrada, cansado, triste, abatido, eu te convido nesta hora para o aconchego da prece, que reanima e fortalece o coração combalido. Esse é uma pequena estrofe de um poema de José Soares Cardoso, que eu acho lindo, porque é um convite a estarmos mais próximos, porque quando nos aproximamos de Deus, nos aproximamos também das criaturas, da nossa família humana, e isso é uma coisa tão boa. A gente está vivendo preocupado com a nossa existência, afinal de contas, temos um lar para sustentar, esposa, filhos ou netos, marido e tanta coisa que vai envolvendo a nossa existência no rame-rame cotidiano. E às vezes falta um tempinho para conversar com ele. Então o poema é esse convite, solitário viandante, companheiro de jornada, porque todos nós estamos na jornada da vida. Somos irmãos, somos companheiros e estamos laborando para fazer o melhor. E pensando no poema, e pensando no poeta, e pensando em Deus, a gente vai se organizando a vida de tal monta que a nossa existência seja importante para a existência do outro. Que a nossa vida seja realmente algo, uma luz de esperança para nós, mas que essa luz também transcenda e alcance os demais companheiros de jornada. O pensamento de ajudar o próximo, naturalmente, ele funciona como a luz. Viaja a 300 mil quilômetros numa velocidade ímpar. Alguém começa uma atividade do bem aqui, outra criatura já também desperta ali, outra acolá, e a coisa cresce. Então, quando começamos a nossa atividade espírita aqui no Rio de Janeiro e soubemos de grupos que distribuíam sopa à noite, pela madrugada, àqueles que habitam as calçadas, os companheiros sem teto. Então resolvemos organizar um grupo também que fizesse um trabalho semelhante. E para o bem é impressionante. Basta que a gente chame e as pessoas atendem, porque existe muito mais corações voltados ao bem do que voltados ao mal. Só que a gente não tem uma visão muito clara disso e acreditamos que o mal seja uma força maior, preponderante no nosso mundo. Eu não acredito assim. Porque todas as vezes que uma ideia altruísta surgiu na mente, nós encontramos companheiros que vieram também laborar conosco. Então esse trabalho era feito por várias pessoas. Tinha uma companheira que fazia sopa na sua casa. Tinha uma outra companheira que organizava uma sacola que a gente costumava dizer que era uma sacola mágica, porque toda vez que ela botava a mão na sacola, ela tirava alguma coisa que oferecia aos nossos companheiros sem teto. Era uma blusa de frio, era um lençol, era sempre aquela sacola era mágica, realmente. Era já uma senhora de uma certa idade. E alguns jovens também que laboravam conosco. E numa das ocasiões que nós saímos para fazer essa tarefa, o rapaz que ia nos levar no carro trouxe um Chevette novinho, cheiroso, cheirando ainda a loja. E eu achei uma beleza, o carro muito mais confortável, mas eu fiquei assim, preocupada, porque era um carro novo e a gente estaria durante a madrugada andando em lugares assim bem mais complicadinhos. Mas o rapaz estava tão feliz de poder oferecer o carro que esquecemos o assunto. Então, o caldeirão de sopa foi colocado no porta-malas e
as demais coisas que nós utilizávamos, foi tudo ajeitadinho. Entramos no carro e fizemos a nossa prece. Era uma prece de gratidão a Deus. Gratidão pela oportunidade que Ele nos dava de poder dividir o pouco que nós tínhamos, porque ali todos eram trabalhadores, o pouco com aqueles que tinham menos ainda. E então saímos pela madrugada, parando aqui, parando ali, até que chegamos ali no Santo Cristo, onde tem uma capela, uma igrejinha, e descendo a rampa do elevado, a rua faz uma curva. E naquela curva havia um paredão, assim, um muro alto, e nós paramos ali, porque na igrejinha, em frente à igrejinha, havia vários companheiros que estavam ali adormecidos. Então os jovens foram até lá e trouxeram um grupo, mais ou menos uns 10 companheiros, que se sentaram perto encostado no muro. E um deles afirmou que do outro lado da igrejinha, onde há um chafariz, haviam mais 3 companheiros que estavam adormecidos. Então, os jovens disseram: a senhora fica aqui com eles, sozinha, enquanto a gente vai buscar os outros? Falei: não há problema nenhum, pode ir. E eles se foram. E eu comecei a colocar a sopa em copos grandes que nós enchíamos e dávamos aos meninos que estavam ali sentados. E eu fui enchendo e servindo a sopa, que estava quente e a madrugada estava um tanto e quanto fria, e eles ali sentados iam recebendo a sua sopa. Até que em dada circunstância, eu estava em pé no meio da calçada, um carro desceu com grande velocidade, desceu a rampa e passou por nós, e depois de rodar um pouco, o carro parou. E eu fiquei assim, um pouco preocupada. Olhei para o lado da igreja para ver se eu via os rapazes. Eu não os via, porque eles estavam do outro lado. Olhei para o carro que estava todo aberto, o carro do rapaz, onde estava o caldeirão, e olhei o carro que havia parado. Então, as portas de trás abriram e saíram 2 rapazes, sem camisa, rapazes fortes, e percebia-se que eram meninos, talvez de família abastada, porque eles estavam bem vestidos, apesar de estar sem camisa. E o carro também era um carro muito, muito bonito, muito bom. E eu fiquei na expectativa, olhando. Aí as 2 portas da frente do carro também abriram e mais 2 rapazes saíram. Eles também estavam bem vestidos, de camisa, e eles ficaram durante algum tempo olhando. Eu sozinha ali na calçada, com os meninos sentados, e eles olharam para o lado, olharam para o outro, perceberam que eu estava sozinha e o carro estava ali, não tinha ninguém. Então eles começaram a caminhar vagarosamente na minha direção e foram se colocando assim em cunha à medida que eles se aproximavam. Então eu comecei a pedir a Deus que me ajudasse e que os rapazes retornassem logo, mas eu não tive pavor, não tive medo, nem pensei em fugir. Fiquei parada. E quando eles estavam se aproximando, um dos meninos que estavam sentados se levantou e se postou na minha frente. Ficou em pé, de costa para mim e de frente para os rapazes. O que foi interessante, porque ele estava se mantendo de pé com muita dificuldade, porque estava alcoolizado. Quando ele se levantou e se postou em pé na minha frente, o outro levantou também, e o outro, e de repente eu estava cercada pelos meninos que deixaram a sopa no chão e me cercaram ali. Os rapazes pararam, ficaram olhando durante algum tempo e depois retornaram para o carro e foram embora. E então os meninos
voltaram a se sentar junto da parede, do paredão. E depois de alguns minutos, os outros meninos voltaram, os rapazes, trazendo os 3 meninos que estavam faltando. E eu perguntei para eles: nossa, mas vocês demoraram? Que a gente foi dar banho neles ali no chafariz, que eles estavam precisando de uns banhos, então demorou um pouquinho. Algum problema? Eu disse: não, meu filho, nenhum problema. Quando nós estamos com Deus, Ele provê. Ele provê todas as nossas necessidades. E aí eu me recordo de que o Senhor Jesus, que estava sob o peso da cruz, subindo o Morro das Caveiras, e o peso era muito grande, ele tombou 1, 2, os joelhos já estavam ralados e ele já bastante magoado, continuava a subir fazendo um esforço para manter o madeiro sobre os ombros, quando um dos soldados olhou para o lado e viu um homem forte que ali estava, chamou e mandou que ele ajudasse o prisioneiro a carregar a cruz. Esse homem ficou inesquecível na história do cristianismo. Simão, o homem de Cirene, o sirineu. E eu me recordei que muitas vezes, numa circunstância como aquela, a gente não tem um Simão sirineu ali do nosso lado, mas no mundo espiritual, os sirineus continuam a nos ajudar a carregar a qualquer cruz. No meu caso, os meus sirineus foram aqueles filhos do Calvário, filhos do coração de Jesus, que se levantaram, possivelmente para me defender, se acontecesse alguma agressão, que não houve. A vida é uma bênção, e estender as mãos para o trabalho do bem nos dá tantos dividendos, enriquece-nos de tal maneira que a gente nem imagina de onde promana tantas bênçãos que nós temos recebido, porque nem sempre nos recordamos de Deus na hora da gratidão. Deus abençoe a todos.